Voltamos com o nosso Tome Ciência de hoje, onde a gente examina a diabetes, que é a doença, seus problemas e possíveis soluções ou prevenções, principalmente. Estamos para isso com a presença da professora Lenita Zeidenberg, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Temos também a Flávia Lúcia Conceição, professora de endocrinologia lá da UFRJ e da diretoria também da Sociedade Brasileira de Diabetes. E a Roberta Cobas, que é professora de Ciências Médicas lá na UERJ. E aí eu queria retomar aquilo com o qual a gente acabou, Flávia, o programa. A professora Marília, antes aí, falava de um controle do tipo 1, que era até mais a especialidade dela. Mas eu também me referia, ou queria principalmente referir, que esses aparelhos, como eles estão livres no mercado, as pessoas teriam a capacidade de perceber uma taxa alta. Que taxas seriam essas? Mesmo antes dela ter um exame mais completo da diabetes 2, esses sinais poderiam aparecer por uma consciência própria do paciente, não? Na verdade, o uso desses aparelhinhos, especificamente para o diabetes tipo 2, é um assunto assim, que tem muito debate, porque esse aparelho é muito bom para quem usa insulina, até esses esquemas mais complexos, porque a pessoa pode ajustar a dose de insulina conforme dá a glicemia no aparelhinho e ela deve medir várias vezes ao dia para fazer isso. No diabetes tipo 2, como muitos estão usando remédio, ele não vai ficar medindo e ajustar a dose do remédio de acordo com a glicemia. Então, existe um debate assim, se vale a pena ou não os pacientes diabéticos tipo 2 ficarem medindo a glicemia toda hora. É fato que quem usa insulina é importante porque a gente pode ajustar. Mas, por outro lado, tem uns estudos mostrando também que quando você faz o paciente fazer a medida da glicemia várias vezes ao dia, mesmo que ele não ajuste dose de remédio nem nada, ele vê que a glicemia dele está alta, ele pode melhorar o controle aderindo mais ao tratamento. Pesa a consciência. Pesa a consciência, exatamente. Mas no caso, digo, de uma utilização pela pessoa sem estar ainda totalmente ligada a uma supervisão médica, isso é um caminho para descobrir? Aquele negócio, passou dos 90, passou dos 100, não é preciso. Não. O diagnóstico de diabetes tem uma definição muito precisa, que é adotada a nível mundial, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes adota essa definição também, que a pessoa tem que ter 2 glicemias de jejum acima de 126 para a gente fazer o diagnóstico. Tem que ser glicemia de jejum ou, no caso da pessoa que tenha sintomas de diabetes, como a Lenita já falou, está urinando muito, está com muita sede, está perdendo peso, com muita fome, alteração na visão. Se ela tiver uma glicemia ao acaso, em qualquer momento do dia, acima de 200, a gente também pode fazer o diagnóstico. Eu ouvi dizer, professora Lenita, que não sei se é correto, mas é fato que mais importante que as medições é a história do paciente, ou a chamada curva glicêmica, que é um processo de exame constante por parte do médico, é isso? Para definir melhor o quadro dos remédios, de tudo. O diagnóstico do diabetes é definido através da medição da glicemia em um momento determinado da vida do paciente. É claro que tem pessoas que existe até um termo muito utilizado, que é o pré-diabetes, o risco de desenvolver diabetes, que são pessoas que não estão ainda nesse nível de glicose de jejum acima de 126, mas já tem próximo a isso, então, médio, uma glicose em jejum está 110, 115, e são pessoas obesas, com histórico familiar importante de diabetes tipo 2. Então, essas pessoas são pessoas que têm um risco grande de desenvolverem diabetes e muitas vezes já estão com os processos deletérios que o diabetes daria, levando ao aumento de risco de doenças crônicas, cardíacas ou nefropatia, neuropatia e retinopatia. Então, isso é um dado. Agora, o acompanhamento, uma vez a pessoa já tendo o diagnóstico de diabetes, o acompanhamento é bastante importante, esse tipo de medida da glicose, né, de fazer uma avaliação periódica da glicemia e também de um outro teste que se faz no sangue, que é a medida da hemoglobina glicada. Tá? A hemoglobina glicada é um espelho que a gente pode ter uma foto no nosso sangue da quantidade de glicose que se liga a alguma proteína.
Então, a quantidade de glicose que se liga, no caso, à hemoglobina, esse percentual, se está muito alto, isso te dá um reflexo do teu controle do diabetes. Então, se ela está muito alta, essa hemoglobina glicada, isso é sinal de que você está com excesso de glicose no teu olho, no teu nervo, no teu rim, no teu coração. Então, os médicos solicitam, a cada 3 meses ou 6 meses, dependendo se é um caso menos grave, a avaliação da hemoglobina glicada para saber se essa pessoa está bem controlada ou não. Tá. Roberta, e aquele exame, né? Todo mundo, pelo menos depois de uma certa idade, no meu caso, já passou para aquele exame que toma um monte de coisa doce, fica. Que exame é aquele? Aquele é para quê? Chama teste oral de tolerância à glicose. É uma quantidade padronizada de glicose, são 75 gramas, são diluídas em água, a pessoa ingere. Esse é um outro critério diagnóstico de diabetes. Tá? Pessoas que têm faixas intermediárias de glicose no período de jejum, que não preenche o critério acima de 126, maior ou igual a 126, mas tem alto risco de ter diabetes, podem ser submetidas a esse teste, que é como se fosse uma sobrecarga mesmo, sobrecarga de carboidratos de glicose. Que nem aqueles testes de resistência física, né? É cansar o pâncreas, fazer ele trabalhar e ver se ele consegue trabalhar e trazer aquela glicose para o normal de novo 2 horas depois. E aí você consegue classificar o paciente em diabético se ele tiver acima, maior ou igual a 200, 2 horas depois de ingerir essa quantidade de carboidrato, ou uma faixa de pré-diabetes, o risco de diabetes, que a gente chama de intolerância à glicose, que ficaria uma faixa de glicose 2 horas entre 140 e 199. Isso. Serve para classificar o risco e fazer o diagnóstico. Mais um, né? A gente acaba, por idade, começando a conhecer a doença, né? Outra aplicação também desse teste oral de tolerância à glicose é feito em todas as gestantes. Né? Eu ia lhe perguntar exatamente a sua especialidade de trabalho com gestante. Isso. Há risco de passar algum dano para o bebê? Como é que é isso? Sim. A gestação, mulheres que não são diabéticas, a gestação é um fator de risco para desenvolvimento de diabetes. Então, existe uma entidade chamada diabetes gestacional, que é aquele que aparece durante a gravidez. Então, a própria placenta, que é o tecido que nutre o feto, né, que faz essa comunicação entre a mãe e o feto, ele tem um poder de reter glicose e fazer um quadro de insulino-resistência, né, de resistência à ação da insulina. Então, muitas mulheres, durante a gravidez, elas evoluem com um quadro de diabetes gestacional. E essa glicose em excesso, durante a gravidez, ela ultrapassa a placenta, ela vai para o bebê, e esse bebê ele fica hipernutrido, ele acaba ganhando muito peso, e isso pode ser deletério para ele. Sim, aí por uma outra questão, quer dizer, a diabetes em si não vai afetar ele diretamente enquanto diabetes, mas sim enquanto consequência. Do bebê nascer com diabetes, não. Não, né? Mas a longo prazo, quer dizer, um filho de mulher que teve diabetes gestacional ou mulher com diabetes prévio na gestação, ele vai ser um adulto de maior risco de evoluir com diabetes. Então, ele não vai nascer diabético, mas existe uma chance maior na sua vida, ao longo da sua vida, dele evoluir com diabetes. Bem, uma outra questão, doutora Flávia, é a recorrente no caso da diabetes tipo 2. Alimentação. Não é isso? Eu, por exemplo, me lembro que eu tinha um triglicerídeo alto de garoto, aí você, olha, evita o amido. O médico falou, olha, evita aí arroz, batata, não come junto. Tem toda uma questão nutricional, né? O álcool também, quem bebe, cria problema. Eu, da minha parte, preferi tirar muito arroz, muito amido e poder tomar minha bebidinha de vez em quando. Mas é possível, ou o que é necessário realmente, seja por dieta ou por exercício físico, para equilibrar essa questão, não ficar tão dependente de remédio? Não. Na verdade, assim, o exercício e a dieta, eles têm um fator, tanto na prevenção como no tratamento do diabetes, né? Então, a gente sabe que o diabetes tipo 2 está aumentando, inclusive, a prevalência, porque a gente está vendo mais obesidade e mais sedentarismo. E existem estudos, tem estudos já tem algum tempo, que mostrou que se as pessoas fizerem dieta e atividade física, pessoas com risco de diabetes, se elas fizerem dieta e atividade física, o risco diminui até 60% em longo prazo de desenvolvimento do diabetes tipo 2.
Então, a gente pode usar isso para prevenção. E o tipo de atividade física que eles usaram nem foi nada absurdo, é 150 minutos por semana, significa fazer meia horinha de atividade física, de caminhada por dia, 5 vezes por semana, não é nada que seja de outro mundo. E também a dieta, né? Dieta com diminuição de carboidrato e diminuição de gordura também. Evitar fazer uma dieta, para quem está obeso, fazer uma dieta hipocalórica para que a pessoa perca peso, e isso realmente diminui o risco de desenvolver diabetes no futuro. Com relação ao tratamento, o que a gente sabe é que a obesidade, ela causa o que a Lenita falou, essa resistência à ação da insulina. Quando a gente faz a pessoa perder peso, a insulina passa a atuar melhor, então você também consegue melhorar o tratamento desses pacientes. Talvez não por acaso, né, essas taxas do Ministério da Saúde de crescimento da diabetes tenham sido divulgadas logo após uma taxa de crescimento da obesidade no país, né? Quer dizer, em paralelo, né? Em paralelo, né? Realmente tem uma influência. Bem, para a gente fechar esse bloco, professora Roberta, qual é, no caso, dentro desse critério, né, a melhor forma? Né? Você falou em dieta, você falou em tratamento, a doutora Flávia chega aqui 150 minutos por semana, o jeito vai chegar só no sábado ou domingo e queimar os 150. Ou seja, o que é o mais recomendável no sentido da nutrição e do exercício físico para se fazer? A melhor forma de prevenir é manter o seu peso normal e manter um nível de atividade física regular, né, que mantém um condicionamento físico bom. Esses 150 minutos, em geral, a gente recomenda que não pule 2 dias de intervalo, para evitar que aconteça, a pessoa escolher 2 dias de semana e cumpra seus 150 minutos. Ali dentro. Aí que você consiga fracionar isso ao longo da semana. A dieta, equilibrar a quantidade de calorias, né, ou diminuir a quantidade de calorias para quem está acima do peso, ou apenas equilibrar para quem está com peso normal, para evitar a obesidade, que é a melhor forma de tratamento, a prevenção, né? E o que é importante citar é que você não precisa se tornar magro para prevenir o diabetes. Muitas vezes as pessoas obesas pensam, o caminho é tão longo que eu não vou nem tentar vou nem tentar, né? Mas a gente mostrou que uma perda de 7% do peso corporal inicial, 7%, uma pessoa de 100 quilos, uma perda de 7 quilos, já foi capaz de prevenir o diabetes, pelo menos por um período inicial de 2 anos. Já melhorou. E só um detalhezinho antes do intervalo, você falou em caloria, talvez fosse bom para o espectador ver quais são os principais problemas, ou seja, quais as principais calorias a evitar, porque caloria fica vago, né? A pessoa quer saber o arroz, a batata, o que é o mais danoso. A melhor forma é a gente evitar os alimentos que são muito ricos em calorias, por exemplo, doces, gorduras, principalmente gordura animal em excesso, né, refrigerantes, cerveja, álcool em geral, que é bastante calórico. Mas principalmente os alimentos que são refinados, os açúcares. Se você conseguir, você já consegue diminuir em grande parte da caloria da sua alimentação e ter uma alimentação mais saudável. Ou seja, um freio de mão no açúcar já dá uma bela ajudada. Alimentos mais saudáveis. E aquela mania, né? A nossa comida, arroz, feijão, batata, misturar isso tudo, batata frita com arroz, já solta ali. Batata frita por si só já não seria o ideal. Já não seria, ainda mais frita, né? Frita, exatamente. Bem, vamos a esse intervalo, já voltamos com a última parte do nosso debate de hoje sobre diabetes. Um instante só.